Então vamos lá, Salmo 27, versículo de número 14, e que você esteja com o teu coração aí bem aberto, para que o Senhor possa falar com cada um de nós. Então diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Vamos todo mundo junto, esse finalzinho, vamos lá? Espera, pois, no Senhor. Mas acho que pode ser melhor, vamos lá com bastante força. Espera, pois, no Senhor. Amém? Então a Bíblia fala aqui a respeito, engraçado que num versículo desse tão pequenininho, por 2 vezes a Bíblia vem dizer para nós: espera no Senhor. E depois, como nós lemos juntos, espera, pois, no Senhor. E eu não sei você, mas se tem uma coisa que eu não gosto muito, é o tal do esperar. Verdade ou não é? Eu acho que talvez, não sei se é a nossa geração assim, que é mais agitada, que é tudo para ontem, a geração fast food, a geração tudo imediato, mas a gente tem uma dificuldade muito grande com esperar, e principalmente quando você pensa naquilo que eu quero chamar hoje, assim, de um esperar passivo. Sabe quando você, por exemplo, vai no médico, numa consulta, num dentista, alguma coisa assim, e aí você chega lá no horário, a consulta está marcada para, 3 horas, aí você chega lá na hora, senta lá, e o quê? Como que é o nome da salinha já? Ninguém gosta dessa, sala de espera. E aí muitas vezes nós sentamos lá e ficamos agoniados, aflitos, repito, não sei você falando mais de mim, mas pelo que eu vejo não é só eu, e aí você fica ali às vezes olhando o relógio, poxa vida, mas quando é que vão me atender e tal, e a gente não gosta dessa espera. Mas eu penso que a espera que a Bíblia está falando aqui não é essa. Não é o esperar de você sentar, de você cruzar os seus braços e simplesmente não fazer nada. Aquilo que hoje eu quero chamar, de um esperar passivo, de um esperar sem fazer nada. Mas eu penso que o nosso esperar no Senhor, esperar em Deus, esperar os cumprimentos da promessa, esperar aquele momento que Deus vem em nosso favor, que Ele vem para mudar completamente a situação, precisa ser aquilo que eu quero denominar hoje de um esperar ativo. De um esperar, não aquele que você fica assim andando de um lado para o outro, também não é esse, mas de um esperar, meu irmão, crendo na promessa, confessando as promessas, agindo então pela fé e esperando o Senhor cumprindo as promessas. Lá em Romanos capítulo 4, a Bíblia diz de Abraão, não é à toa que o Abraão ele foi chamado de o pai da fé, porque o Abraão, meu irmão, ele foi um homem que demonstrou muita fé. De que maneira? Sabendo esperar. E é muito interessante como muitas vezes as pessoas na igreja hoje veem a fé como uma varinha mágica. Não, se você usar a tua fé, vai tudo acontecer de uma hora para outra. Mas justamente a fé tem dentro dela esse aspecto do esperar, do confiar que Deus está trabalhando, do confiar que Deus está fazendo. Repito, não é aquele que você cruza os braços assim, e às vezes eu vejo algumas pessoas entendendo errado no esperar de Deus, que a pessoa simplesmente cruza os braços e não faz nada. Ela simplesmente cruza os braços e não começa até mesmo a se preparar para aquilo que Deus quer fazer. E esse não pode ser o nosso esperar, mas sim, como eu dizia, um esperar ativo. Como que Abraão esperou? Abraão esperou confessando as promessas de Deus. A Bíblia diz, citei há pouco, Romanos 4, que diz lá que Abraão foi fortificado na fé, dando graças a Deus. O que ele estava agradecendo a Deus? Pelos filhos. Quantos filhos ele tinha? Nenhum. Mas ele estava esperando no Senhor, esperando a promessa de Deus se cumprir. Mas como que ele esperava? Agindo pela fé, usando a sua fé. E aí é justamente quando a gente aprende a esperar,
não um esperar passivo de cruzar os braços e não fazer nada, mas de agir pela fé. Perceba, por exemplo, a vida do José lá do Egito, ou que foi lá para o Egito, né? O José, ele recebeu, quando ainda era garoto, uma promessa, uma palavra da parte de Deus, que ele seria, então, alguém de governo, que ele seria uma autoridade, que os seus irmãos se curvariam diante dele, que seu pai, a sua mãe e os seus irmãos se curvariam diante dele, a segunda visão que ele teve, né, aquele sonho, na verdade, que ele teve. E ele então, logo em seguida daquilo, é vendido lá para o Egito. O que ele faz? Você perceba que em cada local que ele vai, que primeiro foi na casa de Potifar, depois na prisão, da casa de Potifar como ali escravo, né? Depois vai para a prisão, depois se torna governador. Em cada uma dessas situações, o que ele procura fazer? Meu irmão, usar ali a liderança, ele procurava liderar. Como escravo, ele foi crescendo na casa até que se tornou líder de tudo, governante, governador. Na prisão, o que acontece? A mesma coisa. A Bíblia diz que o carcereiro confiou tudo nas mãos de José, ele toma conta da prisão. Quando ele se torna governador, quando a promessa de Deus se cumpre, ele já está preparado para viver a promessa de Deus, porque ele treinou em cada setor que ele foi passando. Você está entendendo, em nome de Jesus? Agora, quantas pessoas recebem, não é uma promessa da parte de Deus, mas cruza o braço e diz assim: não, eu estou esperando que um dia vai acontecer. Sim, um dia vai acontecer, mas a pergunta é: eu estarei preparado quando isso acontecer ou não? Eu estarei pronto quando isso acontecer ou não? Você entende, em nome de Jesus? Então, aí vem a segunda parte que diz assim: anima-te. E aí a gente tem um outro problema, né? Como é que eu vou me animar quando eu estou esperando? Porque geralmente quando a gente está esperando é que a gente desanima. Verdade, não é? E aí você pergunta: mas como é que eu vou me animar esperando? É justamente quando o meu esperar é um esperar ativo. É quando eu estou ali confessando as promessas de Deus. É quando eu estou ali me preparando para viver aquilo que Deus quer. É nisso que eu vou então me animando, que eu começo a olhar para aquilo que Deus prometeu e eu começo a ver aquilo como verdade para a minha vida. Isso vai se cumprir, isso vai acontecer. Então cada vez mais eu vou me animando. É o que Abraão fez, que eu citava há pouco. Ele estava lá dizendo para Deus: Deus, muito obrigado, porque a minha descendência será tão numerosa quanto as estrelas que estão nos céus. Deus, muito obrigado, porque a minha descendência será tão numerosa quanto a areia que está na praia do mar. Então ele ficava olhando para a areia assim, imaginando a sua descendência. Ele ficava olhando para as estrelas do céu e imaginando a sua descendência. Como é que ele não vai se animar? Você está entendendo, em nome de Jesus? Como que ele não vai se alegrar por aquilo que Deus está para fazer? Por aquilo que Deus está trabalhando para realizar nas nossas vidas? Então nós precisamos aprender que se a gente fizer aquele esperar assim de cruzar os braços, esperando, né? Uma hora dessa Deus aparece aqui para fazer um milagre, então eu vou desanimar. Sim ou não? Mas quando eu espero, meu irmão, cheio de expectativa, alimentando a minha esperança, alimentando a minha fé, confessando as promessas de Deus, já consegui me enxergar, meu irmão, por aquilo que a gente chama pelos olhos da fé, o milagre. Era o que Abraão enxergava. Ele olhava para as estrelas do céu e dizia: minha descendência vai ser desse jeito. Amém? É olhar para as promessas de Deus e dizer: meu casamento vai ser assim, a minha vida financeira vai ser desse jeito aqui, a minha saúde vai ser dessa forma que a Bíblia está dizendo, a minha família vai ser dessa maneira aqui. Você está entendendo, em nome de Jesus? Aí é motivo para a gente se animar, se alegrar, ficar ali, né, entusiasmado com aquilo que Deus vai fazer. E é justamente quando a gente permite, né, que isso aconteça, que a Bíblia diz assim: e Ele fortalecerá o teu coração. Perceba que
as duas primeiras partes cabe a nós. Esperar cabe a mim e a você. Amém? Se animar, meu irmão, não é Deus que tem que animar a gente. A Bíblia diz: anima-te. Você se anime. É sua responsabilidade. Só quando a gente faz essas duas coisas, aí entra a parte de Deus. A Bíblia diz: aí não é você, é Ele que fortalece o teu coração. É Deus, meu irmão, que aí vai poder trabalhar no nosso interior, nos dando então aquela estrutura para nós vivermos o milagre. É Deus que vai fortalecer o nosso coração, colocando em nós aquela fé, aquela confiança nele, aquela convicção que o milagre vai acontecer, que é aí justamente quando o milagre ele pode vir na nossa vida, é quando o nosso coração ele está fortalecido. Quantas vezes você vem para a igreja e aí você vai ouvindo a palavra e a palavra vai entrando e às vezes você chega até desanimado, mas daí a palavra vai entrando, você vai se animando, se alegrando, e daqui a pouco Deus pode fazer isso que a Bíblia diz e fortalecer o teu coração. Aí aquela incerteza, aquela dúvida, aquele medo vai dando lugar a uma certeza, não é assim? Aí seu coração vai se fortalecendo, você parece que vai crescendo. Você antes estava se olhando assim, né, murchinho, diante do problema, olhando o problema de baixo para cima, mas aí ele vai te fortalecendo, parece que você vai crescendo, e aí você já começa a olhar o problema de cima para baixo. Amém? Dizendo: não, eu vou ter a vitória, Deus vai me dar a vitória, eu vou conseguir, eu vou alcançar, em nome de Jesus. Ah, pastor, e aí quando chega nessa hora, nessa fase, aí sim, né, pastor? Aí vem a palavra, diz o quê? Espera, pois, no Senhor. Meu irmão, nós vamos entender que esse tempo de espera de Deus para nós é para que Ele possa nos preparar e nos capacitar para vivermos aqui. Não sei se alguma vez você já se questionou por que Deus nos promete algo tanto tempo antes daquilo acontecer. Já parou para pensar? Né? Por que Deus promete algo para nós e leva tanto tempo a acontecer? Vamos falar do José, que a gente falou dele há pouco. Por que Deus não deu a ele o sonho quando ele já estava na prisão? Um dia antes do governador chamar ele, do faraó chamar ele e fazer dele governador. Por que Deus fez a promessa tanto antes? E alguém, né, pode olhar e dizer assim: pastor, parece que Deus gosta de a gente sofrendo, né? Não, meu irmão, a gente precisa entender que Deus ele faz a promessa muito tempo antes, porque a promessa é Deus nos apontando e dizendo: é isso que eu quero realizar na sua vida, é isso que eu quero fazer. Você está entendendo? Isso é a promessa de Deus. É Deus nos apontando lá para frente, lá para o nosso futuro e dizendo: olha, você pode alcançar isso, você pode chegar lá, eu posso fazer isso na tua vida. Amém? Só que aí a gente precisa então desse processo da parte de Deus, da espera, de se animar naquela promessa de Deus, da gente se fortalecer, e é Deus que vai nos fortalecendo, nos capacitando para a gente poder viver aquilo que Deus tem para nós. Só que aí vem a Bíblia e diz ainda: espera no Senhor, porque essa é a maneira de Deus agir, essa é a maneira de Deus trabalhar. E quando nós estamos nesse tempo de espera, né, e alguém que pode entender errado a espera e dizer: pastor, Deus me prometeu, né? Está demorando porque Deus deve estar trabalhando muito, Deus deve está tendo muito trabalho para realizar aquilo que Ele prometeu. Não, meu, isso é a gente que faz. Amém? Para Deus não, porque a Bíblia diz que não há nada demasiadamente difícil para Deus. Então, quando aquilo não está acontecendo, não é porque Deus está demorando para mexer nas circunstâncias. Não é isso. Porque esse tempo de espera, Deus trabalha muito mais na gente do que nas circunstâncias.
Então, às vezes está demorando porque a gente está sendo alguém difícil de Deus trabalhar. Porque a gente vive desanimado. Está entendendo? Porque a gente não tem paciência para esperar. Porque a gente às vezes vai colocando os pés pelas mãos, querendo dar uma ajudinha para Deus. E às vezes vai atrasando aquilo que Deus quer fazer. Mas se nós entendermos que esse tempo de espera é para que Deus possa trabalhar em nós, agir na nossa vida, então vai ficar muito mais fácil a gente, passar por esse processo, esperar, se animar, e aí Ele vem e nos fortalece. A Bíblia diz, eu gostaria de ler com vocês, Isaías, capítulo 64, versículo de número 4. Isaías 64, 4. Esse é um versículo que eu cito bastante na igreja. E olha o que a Bíblia diz. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que faz o que, gente? Que trabalha para aquele que nele espera. Você já parou para pensar, meu irmão, Deus trabalhando para você? Aquela pessoa que tem uma ideia meio religiosa, assim, ela vai dizer: que isso, pastor? Que brincadeira é essa, eu falando isso? Deus trabalhando para a gente, pastor? Não, somos nós que temos que trabalhar para Ele. Verdade, a gente que tem que servir a Ele. Correto. Mas aqui é o próprio Deus dizendo que Ele trabalha para aquele que nele espera. Você já imaginou, meu irmão, ter Deus trabalhando para você? Amém? E quando é que Deus trabalha para nós, ou poderia trocar, trabalha em nosso favor, quando nós esperamos nele? Não quando eu fico esperando, não estou esperando aí porque alguém me prometeu que ia me ajudar, né? Não estou esperando aí, né? Esperando as coisas dar uma acalmada. Não estou esperando aí, né, pastor, porque tal coisa, o governo, não sei o que mais. Não, nós temos que esperar no Senhor. E quando nós estamos esperando nele, então Ele trabalha em nosso favor, trabalhando nas circunstâncias, mas muito mais até dentro de nós. Amém? Muito mais até nos moldando, fortalecendo o nosso coração, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para fazer por nós, tem para realizar nas nossas vidas. Há pouco eu falava do José, citei 2 vezes o caso de José. Meu irmão, você já imaginou se José tivesse entrado numa posição de governo, antes de Deus ter trabalhado nele, ter fortalecido o coração dele, ele poderia assumir aquela posição de governo e por conta daquela posição mandar matar os irmãos. Sim ou não? Sim. Ou simplesmente não negociar com eles, que daria no mesmo, que eles iam morrer. Ou não chamar eles para viver no Egito e sustentá-los como ele fez. Mas você perceba que no momento que ele está pronto, Deus promove ele e coloca ele naquela posição. Aí vem os irmãos assim, morrendo de medo quando descobre que é José. O nosso pai disse, até inventaram mentira, né? Não, nosso pai falou que não é para você fazer mal contra nós, não sei o quê. E José, então ele diz: não, vocês não entendem nada, vocês me venderam para cá, a intenção de vocês era errada. Mas foi Deus que trabalhou e transformou isso em Deus. Para quê? Porque Deus tem um propósito, para que hoje eu possa sustentar vocês. Amém? Aí, se você olhar para a Bíblia, aquilo que está acontecendo em José, Deus havia falado, meu irmão, algumas gerações antes, Deus havia falado para Moisés: a sua descendência vai ser subjugada por um povo, mas quando eles saírem de lá,
então eles vão sair com ouro e com prata, e eu vou colocar você, aquela descendência na terra que você está peregrinando. Perceba que tudo aquilo ali era propósito de Deus. Era algo muito maior do que José. Amém? Era algo muito maior do que a vida de José, do que o sucesso de José. O que estava em jogo era algo muito mais precioso que aquilo. Mas se José não tivesse passado pelo tempo de espera, de se animar no Senhor, de ser fortalecido pelo Senhor, ele ia jogar tudo fora aqui. Amém? Mas porque ele se permitiu passar pelo processo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, escravo, mas eu sei que Deus trabalha em favor daquele que me espera. Eu vou esperar o Senhor. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, sendo um prisioneiro injustamente, mas uma coisa eu sei: Deus trabalha em favor daquele que me espera. Amém? E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter essa certeza no nosso coração. Então não tem uma espera passiva, aquela que você cruza o braço. Não, aquela que você confia, que você exerce fé, que você confessa as promessas de Deus, que você já começa a enxergar pelos olhos da fé o cumprimento daquelas promessas da sua vida. É isso que vai te animar. E quando você está animado, então Deus pode trabalhar, Deus pode fortalecer o teu coração e te preparar para viver aquilo que você quer, porque Ele trabalha em favor daquele que Ele espera. Mas se eu não espero, então Ele não pode trabalhar. Se eu sou ansioso, se eu sou inquieto, se eu tento fazer a coisa só do meu jeito, então Ele não pode trabalhar. Meu irmão, saiba de uma coisa: Deus trabalhando em seu favor é muito melhor do que você trabalhando. O resultado vai ser muito maior do que você trabalhando. Amém? José passou ali vários anos, se eu não me engano, coisa de... eu não lembro bem quanto tempo, mas coisa ali de talvez uns 20 anos por ali, não sei bem, né? Estou fazendo assim uma estimativa por cima, mas em torno de 20 anos esperando o Senhor e passando por tudo que ele passou, e ele se torna governador do Egito. Você acha que se ele estivesse trabalhando, ele mesmo, com as forças dele, com todo o seu esforço, 20 anos, ele chegaria governador do Egito? Jamais. Amém? Então vale muito mais a pena Deus trabalhando em nosso favor do que o esforço do nosso braço. E que a gente possa aprender, em nome de Jesus, a viver aquilo que a Bíblia diz. Quando eu espero no Senhor, então Ele trabalha em meu favor. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.